Hello. Hello, Gale. Bem-vindo ao Atmódia Brasil. E hoje veremos 30 teorias de fãs de filmes de terror que foram confirmadas pelos cineastas ou pelo próprio filme. Já avisando que teremos spoilers pesados. A lista dos filmes está aqui na descrição. Come on, man, the little guys with the big eyes. Yep, there's lots of theories. Número 30. Era uma armadilha. O segredo da cabana. So you want to come over Monday night? I'm going to pick up some power drills, liberate my cabinets. Are you even listening to me? Uma subversão inteligente do clássico de terror estilo Cabana na Floresta, o longa O Segredo da Cabana gira em torno de uma grande armação. Basicamente, um grupo de cientistas atrai adolescentes para uma cabana falsa e solta vários monstros assustadores para matá-los, coletar o seu sangue e assim acalmar os demônios subterrâneos. Coisa básica, né? Embora o grande plot twist não tenha sido completamente adivinhado antes do lançamento, muita gente sacou que tinha algo estranho por trás. O trailer mostrava várias cenas de um tipo de laboratório e, junto com os clichês propositalmente exagerados da trama, isso levou alguns a desconfiarem de que nem tudo era o que parecia ser. They have to choose to ignore him, and they have to choose what happens in the cellar. Yeah, we rig the game as much as we need to, but in the end, they don't transgress. They can't be punished. Número 29. Era uma simulação. Não se preocupe, querida. Do you consent to the physical and medical requirements for entry to Victory? Yes. Embora seja mais um suspense psicológico, Não Se Preocupe, Querida traz imagens perturbadoras e segue vários clichês clássicos de filmes de terror. A vibe é bem Black Mirror, incluindo o uso de tecnologias futuristas, como simulações. Descobrimos que Alice, na verdade, é uma mulher moderna vivendo em uma simulação idealizada dos anos 50. Mais uma vez, esse plot twist foi adivinhado por muita gente só com base nas pistas do trailer. O filme acabou recebendo críticas mornas, principalmente por conta da sua reviravolta previsível. Um twist que todo mundo já esperava e que ainda demorou demais para ser revelado na história. Welcome to the Victory Project. There are currently 72 active users. Your re-entry has begun. Número 28. A colmeia de Candyman. A lenda de Candyman. So, he's real. Bell is real. Samuel, Sherman, Daniel Robitaille, they're all real. Candyman is how we deal with the fact that these things happened. That they're still happening. E se Daniel Robitaille não fosse o único Candyman? Essa é uma teoria que os fãs vêm levantando há anos. E a resposta finalmente chegou com o filme A Lenda de Candyman, de 2021. O filme trouxe um elenco novo, ambientação moderna e contou com a coautoria de Jordan Peele, conhecido por seu talento em adicionar críticas sociais às histórias. Com isso, muitos especularam que a lenda do Candyman poderia estar ligada a uma temática de justiça social. Essa ideia foi confirmada com um conceito de colmeia do Candyman, onde as almas de homens negros assassinados são reencarnadas como assassinos vingativos. Daniel parece ser a figura central dessa colmeia, como fica claro na transformação de Anthony nele ao final do filme. Tell everyone. Número 27. Impostores. A visita. It's definitely some sort of late onset schizophrenia. They're both in bad shape. Great! Our pop-up has schizophrenia and our Nana becomes Michael Myers when the sun goes down. Mais um trailer, mais um mistério que todo mundo acertou antes do filme sair. M. Night Shyamalan é famoso por suas histórias mirabolantes, mas dessa vez ele foi direto ao ponto. Duas crianças vão visitar os avós, mas algo está muito estranho com a vovó e com o vovô. O problema é que histórias simples acabam gerando reviravoltas óbvias, e essa foi uma das mais fáceis de prever. Já no trailer, muita gente deduziu que o casal de idosos era falso. E bom, era isso mesmo. O vovô e a vovó, na verdade, são pacientes fugitivos de um hospital psiquiátrico onde os verdadeiros avós trabalhavam e que assumiram as suas identidades depois de assassiná-los. Becca, Tyler, babies. I need you to listen to me very carefully. Becca, Tyler, just listen to me. We are. Those aren't your grandparents. Número 26. A Cúmplice. Jogos Mortais 2. I'm gonna ask you again. How do you know all this? Because I've played before. O primeiro Jogos Mortais era um filme simples, mas como é de praxe com sequências, Jogos Mortais 2 elevou o nível de produção. Em vez de um banheiro decadente, a trama se passa em uma casa enorme, com várias armadilhas elaboradas, sem contar a subtrama envolvendo o detetive Matthews. O primeiro filme já mostrava que Jigsaw estava doente, e aqui ele mal consegue ficar em pé. Não demorou para os fãs teorizarem que o assassino tinha um cúmplice, já que ele não poderia ter feito tudo sozinho. E não é que eles estavam certos?
No clímax, Amanda revela que está trabalhando com o Jigsaw desde o seu primeiro jogo e que ajudou a planejar o teste elaborado. It is I who will carry on John's work after he dies. Daniel! So go ahead. Destroy him. And you Daniel! are my first test subject. Número 25. Encarnação de Deus, Shin Godzilla. どういう意味だ？一つだけヒットしました。元教授の故郷の大戸島で神の化身を意味する言葉だそうです。 Ninguém sabe ao certo de onde vem o nome Gojira, mas acredita-se que seja uma junção das palavras japonesas gorira, que é gorila, e kudira, que significa baleia. Isso mesmo, Godzilla seria essencialmente uma baleia gorila. Quando o título foi traduzido para o inglês, Gojira se transformou em Godzilla, e muita gente passou a associar o nome a algo como um lagarto divino. Essa interpretação combina com os temas do filme, já que Godzilla simboliza uma espécie de retribuição divina, servindo como alerta contra a guerra nuclear. Essa teoria foi confirmada, ou ao menos reconhecida no filme de 2016, Shin Godzilla. O termo Shin pode significar novo, verdadeiro ou até mesmo Deus. Isso também é reforçado no filme, quando Peterson se refere explicitamente às origens divinas de Godzilla. Número 24. Ted era um paciente, Ilha do Medo. Which would be worse? To live as a monster? O final de Ilha do Medo é frequentemente elogiado, mas algumas pessoas acertaram o plot twist só pelo trailer. Bom, vamos lá. Um detetive vai até um hospital psiquiátrico isolado para investigar o desaparecimento de um paciente. Filmes ambientados em locações misteriosas e remotas quase sempre têm uma reviravolta, então o público já estava meio desconfiado. Além disso, o trailer mostra Ted tendo visões e sofrendo com algum tipo de delírio. Há várias cenas de uma mulher loira e uma criança, incluindo uma em que a mulher desaparece, outra em que eles estão cercados por fogo e outra ainda em que Ted grita ao lado de um corpo. Juntando tudo, o twist fica meio óbvio. Ted é, na verdade, um paciente do hospital internado após assassinar a esposa, que havia afogado os filhos. My name's Andrew Latus. And I murdered my wife in the spring of 52. Número 23. Ressurreição mal-sucedida, um mestre dos brinquedos. Where you been all this time, Cheney? In Bucharest, endeavoring to do something about this. Essa franquia tem uma cronologia bem peculiar, com o terceiro, quarto e quinto filmes servindo como prequelas dos dois primeiros. No último, o mestre de marionetes André Toulon é reanimado por Pinhead e aparece sob a identidade de Henrique Chanet. Aqui ele se torna violento e assassino, o que contrasta bastante com a sua caracterização nos outros filmes. Isso levou muitos fãs a acreditarem que, como costuma acontecer em filmes de terror, a sua ressurreição deu errado e ele retornou diferente. Essa teoria foi finalmente confirmada nos quadrinhos de Puppet Master, uma série oficial publicada entre 2015 e 2018. You, Torch. You will deal with his burning desires in a most appropriate way. Número 22. Norman matou o fantasma. Revelação. You had an affair with a girl who killed herself and now she's trying to hurt you. Se tem uma coisa que você deve aprender com essa lista, é que você não deve assistir aos trailers de filmes de terror. O marketing de Revelação faz parecer uma história simples de casa assombrada, mas com uma grande reviravolta, que o trailer basicamente já entrega. Ele revela claramente que Norman terminou um caso, a mulher tirou a própria vida e agora assombra Norman em busca de vingança. Ele deixa de contar o detalhe de que Norman realmente a matou. Mas essa reviravolta foi prevista por quase todos que assistiram ao trailer. O filme acabou recebendo críticas mornas, com muitos críticos apontando os clichês óbvios da trama. You have no idea what it was like. Hold her underwater. Watch her life slip away. Número 21. Alien e Blade Runner compartilham o mesmo universo. Alien, o oitavo passageiro, e Blade Runner, o caçador de androides. We're obligated under Section I hate to bring this up,
But this is a commercial ship, not a rescue ship. Até que ponto os easter eggs e as declarações dos diretores influenciam a continuidade de uma franquia? Se forem bem aceitos, então é um fato de que Alien e Blade Runner fazem parte do mesmo universo, uma teoria defendida por fãs há anos. Ambas compartilham temas como distopia e inteligência artificial, além de possuírem colônias interplanetárias estabelecidas. Além disso, tem easter eggs que parecem conectar as duas franquias, como uma tela de computador idêntica usada por Ripley e Gaff. E o DVD do Alien confirma que Dallas trabalhou para Tyrell. No fim, Ridley Scott confirmou a conexão no seu comentário sobre Blade Runner, sugerindo que a tripulação de Alien pode viver na mesma cidade que Deckard. A new life awaits you in the off-world colonies. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. Número 20. A criatura sem forma definida. A Coisa. Como você deve saber, a principal característica da Coisa é a sua habilidade de imitar qualquer forma de vida que assimila. Isso fez com que os fãs do clássico de 82 se perguntassem como seria ela sem todas as suas camadas, se é que ainda seria alguma coisa. O diretor Matej Van Henen Jr. respondeu a essa pergunta, afirmando que a Coisa é menos um ser real e mais como um vírus. It's like a virus. So what do we do with any virus? Quarantine. We isolate it, and then we kill it. É claro que nós gostaríamos de ouvir a opinião do mestre original, John Carpenter, mas ele tem sido deliberadamente enigmático sobre os detalhes, dizendo que sabe quem é a Coisa no final do filme, mas que nós nunca saberemos. If you're worried about me, If we've got any surprises for each other, I don't think we're in much shape to do anything about it. Número 19. Não, Não Olhe era sobre alienígenas. Não, Não Olhe. Depois de Corra, os filmes de Jordan Peele têm gerado uma onda de análises e teorias infinitas, mesmo antes de serem lançados. E o material promocional adora brincar com isso. O primeiro pôster de Nós mostrava uma personagem segurando uma tesoura, enquanto Não, Não Olhe trazia apenas uma nuvem com um rabo de pipa. Com tão poucos detalhes da história, os fãs imediatamente começaram a especular que dentro daquela nuvem estava um objeto voador não identificado. Okay, or maybe you're in a UFO hotspot. No one believes in that. É claro que o filme acabou apresentando o tal do OVNI, só que ninguém poderia prever a sua verdadeira natureza monstruosa. Número 18. Sidney e Mark eram um casal. Pânico 3. Sidney Prescott não teve muita sorte nos relacionamentos, apesar de merecer um final feliz. Ela finalmente encontrou um, mas a gente só soube algum tempo depois. Em Pânico 3, a protagonista parece ter uma boa química com um detetive da polícia de Los Angeles, Mark Kincaid, mas nada é dito ou concretizado entre os dois. What's your favorite scary movie? Mark aparece pela última vez na parte final do filme, interagindo de forma descontraída com o grupo, o que deixa os fãs na dúvida se essa proximidade é apenas amigável ou se tem alguma coisa a mais. Quando parecia que nenhuma sequência seria feita, o quinto filme, 22 anos depois, finalmente confirmou que Sidney e Mark não só estavam casados, mas também tinham filhos. Do we? Oh my God, how long has it been? Oh, I'm just trying to get a run-in before I take the girls to school. How are you? I'm good, really good. How are you? How's Mark? I think I'll keep him. Agora, quais as chances de ter McDreamy de volta num set de Pânico? Número 17. O universo compartilhado de Michael Bay, Sexta-feira 13 e franquia Transformers. Tá, eu sei, esse é um pouco mais forçado, então tenha paciência, tá? Como muitos sabem, Michael Bay dirigiu o primeiro filme de Transformers em live action. Mas o que poucos sabem é que ele também produziu alguns remakes de filmes de terror, como o de Sexta-feira 13 de 2009. O que esses dois filmes têm em comum é o ator Travis Van Winkle, que fez um personagem chamado Trent em ambos. So you don't want to be friends after this? You don't want to hang out? Let it go, Trent. It's not me. This guy's being a dick. Os sobrenomes diferentes em adaptações literárias e cenas deletadas podem até levantar dúvidas sobre a conexão, mas a personalidade snob de ambos os personagens fez muita gente apostar que se trata da mesma pessoa. Why doesn't my little bunny just hop in the back seat? Oh, God, I can't even tell you how much I'm not your little bunny. Vários veículos já divulgaram que Bay confirmou essa teoria, mas a fonte original parece ser um mistério.
De qualquer forma, Michaela estava certa em dar um pé nele, ou ela também poderia ter acabado em Crystal Lake. Número 16. Midsommar é um conto de fadas. Midsommar, o mal não espera a noite. Esse aqui explora mais os temas do que a trama em si, mas é fascinante do mesmo jeito. O visual impactante de Midsommar, de Ari Aster, acompanha Dani, uma jovem que perde tragicamente a sua família logo nos primeiros minutos do filme. Mais tarde, ela se junta ao namorado e os seus amigos em uma viagem para a Suécia, onde eles acabam se envolvendo com um culto pagão. Como era de se esperar, as coisas desandam. Os amigos de Dani são mortos e ela acaba sendo coroada a Rainha de Maio. You are our May Queen. Me? Yes. Why? You won! What does that mean? Nas primeiras exibições, muitos compararam os temas do filme aos dos contos de fadas clássicos, e não demorou muito para Ari Aster concordar com a ideia. Agora que é oficialmente um conto de fadas, a gente só fica esperando a versão da Disney. Número 15. Clover é uma criatura das profundezas do mar. Cloverfield Monstro. A franquia Cloverfield sempre apostou no mistério, desde a campanha de marketing do primeiro filme. Como é um filme de found footage, em perspectiva de primeira pessoa, ele foca mais nas experiências dos personagens durante o ataque do monstro e menos na história de origem da criatura. Isso levou os fãs a criarem as suas próprias teorias, como a ideia de que Clover veio do espaço, algo negado pelo produtor J.J. Abrams. Em vez disso, a teoria de que a criatura veio do Oceano Atlântico, despertada pela ação humana, foi confirmada em conteúdos adicionais. So what, it's been down there this whole time and nobody noticed? Sure. Maybe it erupted from an ocean trench, you know? Or a crevasse. It's just a theory. I mean, for all we know, it's from another planet and it flew here. Abrams também confirmou que esse Clover era um bebê, o que explica por que a criatura em O Paradoxo Cloverfield é muito maior. Número 14. Número de assassinos. Pânico 6. Esse não é o primeiro filme da franquia Pânico e com certeza não será o último. Embora não tenha sido uma regra desde o início, parece que a série se acostumou a ter 2 assassinos em cada filme. There are always 2 killers. A teoria de que haveria 3 assassinos foi algo que os fãs especulavam para cada sequência, e acabou se concretizando. Embora Pânico 2 tenha inicialmente seguido essa ideia, um vazamento de roteiro fez com que os planos mudassem. Mas foi em Pânico 6 que finalmente se confirmou, revelando que a família Bailey estava por trás dos assassinatos em Nova York. You did this as a family? Hell yeah, bitch. You should know better than anyone. They're still not getting it. Look, I don't know what you believe, but I didn't commit those murders in Woodsboro. It wasn't me. Oh, we know that. Of course you didn't. What do you think this is based on? Some bullshit conspiracy theory? Tecnicamente, você poderia até contar 4 assassinos se você incluir o Jason da cena de abertura do filme. Now I see something red. Número 13. Jason é um Deadite. Jason vai para o inferno, a última sexta-feira. Esse aqui também é só a visão de um diretor de sequência, mas ainda assim merece estar nessa lista. Well, I was actually referring to your claim that Jason Voorhees is not truly dead. What you think of as Jason is not Jason. That body he's wearing, that's just me. That boy knows how to dress. No 9º filme da franquia Sexta-feira 13, Jason vai para o inferno, é possível ver o Necronomicon, o livro dos mortos, junto com a adaga Kandarian, ambos da franquia Uma Noite Alucinante. Embora seja apenas um easter egg, o diretor Adam Marcus explicou que isso tem um propósito maior. Segundo ele, a natureza maligna e imortal de Jason vem da sua mãe, Pamela Voorhees, lendo o livro para trazer o seu filho de volta à vida. Se você acredita ou não nisso, o criador de Uma Noite Alucinante, Sam Raimi, teria dado a sua aprovação à ideia. E o mais próximo de um crossover real entre as franquias provavelmente seria a minissérie em quadrinhos Fred vs Jason vs Ash. Número 12. Predadores criam aliens. Alien vs Predador. É claro, os filmes Alien vs Predador existem no seu próprio ramo do universo, mas respondem a algumas perguntas sobre as duas espécies. Em Predador 2, os fãs percebem um crânio de xenomorfo como troféu na nave dos Yautja. Dada a natureza animal do primeiro e a de caçador do segundo, isso basicamente confirmou que uma espécie caçava a outra. Mas alguns fãs especularam que isso ia além. Como a reprodução dos xenomorfos pode ser um processo controlado, houve quem pensasse que os predadores estivessem fazendo isso especificamente para caçar os xenomorfos.
E de fato, o primeiro filme crossover revela que eles fazem isso há milhares de anos, com incubadoras humanas inclusive. Every 100 years, the gods would return. And when they did, they would expect a sacrifice. Humans were used to breed the ultimate prey. Se os predadores criaram os xenomorfos, de fato, é uma teoria completamente diferente. Número 11. Viagem no Tempo, A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair é um filme que se mantém no mistério, mas e quando surgem sequências? Com os poucos detalhes sobre o enredo do primeiro filme, alguns fãs chegaram à conclusão de que os 3 personagens foram transportados de volta para os anos 40 pela bruxa, antes de encontrarem a cabana de Rustin Parr. Finally, one day, old Mr. Parr come down into the market and said, "I'm finally finished." A explicação aqui é um pouco complexa, mas a manipulação do tempo é ao menos confirmada na sequência de 2016, chamada A Bruxa de Blair. Nesse filme, os personagens se separam na floresta, e quando se reencontram, tem uma grande confusão sobre quanto tempo realmente passou desde que eles se separaram. When was the last time you saw us? Earlier this afternoon. I'm not lying. It's been 5 days since we saw you. Como a existência da bruxa também é aparentemente confirmada, a sua habilidade de manipular a percepção do tempo também fica evidente. Número 10. Uma morte diferente, Cemitério Maldito. Quando você está refazendo um filme de terror já conhecido, geralmente você quer manter os principais elementos do original, mas ajustar alguns detalhes para dar um toque novo. Com isso em mente, os fãs previram uma forma de que o remake de 2019 de Cemitério Maldito poderia tornar a história clássica algo único. Don't let him go on the road, Lord. Get him, Lord! Get the baby! Get the baby! No romance de Stephen King e na adaptação de 1989, o pequeno Gage Creed é tragicamente atropelado por um caminhão em alta velocidade, e o seu pai, Louis, o ressuscita nos terrenos místicos além do cemitério. O problema é que nada volta igual. Como Cage tem uma irmã mais velha, Ellie, em todas as versões, os fãs imaginaram que seria interessante se fosse ela a que se transformasse. Isso foi confirmado quando o segundo trailer do remake foi lançado. The Great and Terrible. Número 9. Michael Myers é amaldiçoado, franquia Halloween. Os anos 80 foram dominados por uma série de assassinos imortais, geralmente do tipo silencioso e lento. Embora os fãs tenham várias teorias, essa sequência de 1995 pode ser a prova de que, às vezes, é melhor deixar certos mistérios sem explicação. For years I've been convinced there must be some reason, some method behind Michael's madness, and the common link I found is Thorn. Em A Última Vingança, pelo menos na versão do produtor, é revelado que o vilão titular foi, na verdade, induzido ao culto de Thorn, onde recebe habilidades sobrenaturais e a missão de matar a sua família para garantir a prosperidade da comunidade. Michael, your final sacrifice. Michael, you can make him stop it. Sinceramente, é uma péssima narrativa, não importa o ângulo em que você olhe. Mas, felizmente, essa é apenas uma das várias linhas do tempo de Halloween. Então você realmente não precisa seguir essa versão se ainda quiser aproveitar a franquia. Wasn't it her brother who, cold-blooded mutilated all those teenagers? No. That's just a bit that some people made up to make him feel better, I think. Número 8. A sobrevivência de Kirby, Pânico 4. Oh! Whoa, whoa, whoa! 25! Stay alive! A franquia Pânico é famosa por manter personagens queridos pelos fãs, sempre revelando um sobrevivente após os momentos finais. No entanto, o destino de um personagem que ficou em aberto por vários anos foi o de Kirby Reed, de Pânico 4. I know. It's okay, take your time. Doesn't happen as fast as it does in the movies, I know. Depois de ser esfaqueada 2 vezes e deixada para morrer por Charlie, parecia que Kirby não sobreviveu até a chegada das autoridades. Dewey, mais tarde, só fala sobre Sidney estar viva, mas muitos fãs acreditam que leis de confidencialidade familiar impediram Dewey de mencionar Kirby. What? But I saw Trevor kill her.
Look, we don't know yet, but she's hanging on. Parecia que nunca saberíamos, já que os planos iniciais para sequências foram abandonados. Mas, em Pânico de 2022, a sobrevivência de Kirby foi confirmada com um easter egg. Hayden Panettiere reprisou o papel em Pânico 6. E agora ficou claro que ela sobreviveu. Oh my God, did you hear that? I'm gonna be next. Número 7. Corra é uma continuação de Quero Ser John Malkovich. Corra. I know. Okay, look, I'm trying to work towards this. Look, what I'm about to tell you gonna sound crazy. You ready? Sorry. Try me. Essa teoria é quase absurda demais para ser verdade, mas quando o criador confirma, a gente vai dizer o quê? Can I be anybody that I want to be? Well, actually... You can be John Malkovich. It's perfect. It's my second choice, but it's wonderful. Essa teoria surgiu devido à presença da atriz Catherine Keener em ambos os filmes. Supostamente, Keener interpreta a mesma personagem, que após gerenciar um negócio onde as pessoas podiam entrar e controlar a mente de John Malkovich, assume uma nova identidade e se une aos anciãos para causar uma reviravolta. Ela se casa com um membro da família Armitage, que tem experiência em neurocirurgia, e juntos eles conseguem aperfeiçoar o processo, começando a importar pessoas para corpos negros em grande escala. Now, sink into the floor. Wait. Sink. É ridículo? É. Mas o criador de Corra, Jordan Peele, foi citado dizendo: "Pra mim, isso é verdade." Então, tá aí. And don't ever say that I don't do nothing for you. Número 6. Richie é gay. It, a coisa. Essa teoria, na verdade, remonta ao romance original de Stephen King. Hey, Eddie, these are birth control pills? Yeah, and I'm saving it for your sister. This is private stuff. Os leitores começaram a perceber que as brincadeiras de Richie Tozier com Ed Casbrack iam além da amizade, mesmo que King não tenha escrito isso com essa intenção. A teoria ganhou força novamente em 2017, com a primeira adaptação cinematográfica. Are you serious? Doesn't smell like caca to me, senor. Okay, I can smell that from here. It's probably just your breath wafting back into your face. Com o lançamento de It, capítulo 2, em 2019, a sexualidade de Richie foi confirmada. Mais do que isso, a ideia de que ele tinha sentimentos por Ed antes da morte dele ficou praticamente solidificada. Who stabbed Bowers with a knife he pulled out of his own face? Also me. Who married a woman 10 times his own body mass? Me. Yeah. You're braver than you think. Embora Stephen King seja conhecido por criticar mudanças significativas nas suas adaptações, ele aprovou a inclusão oficial, chamando o detalhe do personagem de meio que genial. Isso só prova que as histórias estão sempre evoluindo, muitas vezes para melhor. Be who you want to be. Be proud. Número 5. Fragmentado se passa no universo de Corpo Fechado. Fragmentado. Para muitos, o lançamento de Fragmentado em 2016 marcou o retorno de M. Night Shyamalan ao seu melhor. E para alguns já havia uma suspeita de que fosse uma sequência indireta de Corpo Fechado de 2000. I almost gave up hope. There were so many times I questioned myself. I killed all those people. But I found you. Embora Fragmentado seja um thriller psicológico independente, o fato de focar em um assassino com um transtorno dissociativo de identidade, com uma personalidade capaz de alterar a composição física e desenvolver habilidades sobre-humanas, fez muita gente começar a questionar. This is so cool. They're gonna believe we exist now, right? They're gonna have to. Como as conversas sobre uma sequência de Corpo Fechado estavam esquentando na mesma época, os fãs começaram a se perguntar se esse filme e Fragmentado seriam parte do mesmo universo. Felizmente, o segredo foi mantido até o final, e a aparição de David Dunn, interpretado por Bruce Willis, foi uma surpresa para a maioria do público. This is like that crazy guy in the wheelchair that they put away 15 years ago. And they gave him a funny name, too. What was it? Mr. Glass.
Número 4. Premonição 5 é uma prequela, Premonição 5. Você poderia imaginar que um filme chamado Premonição 5 daria sequência aos eventos dos 4 primeiros. Mas foi justamente isso que os produtores esperavam quando o lançaram em 2011. We all gotta get off. What are you talking about? The bridge is gonna collapse. What? We're all gonna die. Embora o filme siga a fórmula tradicional da franquia Premonição, a cena final revela que ele se passa no ano de 2000 e que os protagonistas estão, na verdade, no fatídico voo 180 do filme original. Get on the phone! Get on the phone! You know what I said? Everybody just stay where you are. What's all that about? I have no idea. É uma reviravolta interessante, e o filme surpreendentemente obteve as melhores críticas da franquia. Porém, os fãs mais atentos já estavam circulando com essa teoria antes mesmo do lançamento. Ao assistirem e perceberem detalhes como placas de carro antigas, muitos já suspeitavam da revelação. No. Oh my God! Número 3. Lawrence Gordon tornou-se um cúmplice. Jogos Mortais. A franquia Jogos Mortais teve 7 filmes lançados todo mês de outubro entre 2004 e 2010. Mas foi somente o suposto capítulo final que a pergunta mais antiga foi respondida. O que aconteceu com o Dr. Gordon? I'm gonna kill you, you sick asshole! Em um dos finais mais chocantes da história do cinema, o original Jogos Mortais mostra Gordon amputando seu pé e rastejando em busca de ajuda. A ideia de Gordon sangrar até a morte parecia anticlimática para os fãs, então a sua sobrevivência fazia mais sentido. Além disso, como ele precisaria de cuidados médicos imediatos e o banheiro nunca é encontrado, muitos acreditaram que ele foi ajudado pelos próprios sequestradores. Como Jigsaw recruta várias vítimas, parecia lógico que Gordon se juntaria à equipe, renovado. E, de fato... Game over. Número 2. Jesus Cristo era um engenheiro, Prometheus. Essa revelação não acontece no filme em si, e seria francamente bem louco se acontecesse. Mas foi confirmada pelo próprio diretor Ridley Scott. Can you imagine how disappointing it would be for you to hear the same thing from your creator? I guess it's a good thing you can't be disappointed. Nesse prelúdio de ficção científica /terror da franquia Alien, é revelado que a humanidade foi plantada por uma raça extraterrestre biologicamente semelhante, conhecida como os Engenheiros. Cerca de 2000 anos antes dos eventos do filme, os Engenheiros tentaram exterminar a humanidade, mas falharam antes mesmo de chegar à Terra. How long has it been dead? 2,000 years, give or take. Em termos de linha do tempo, os fãs especularam que isso ocorreu durante a época de Jesus Cristo. De fato, Ridley Scott, mais tarde, esclareceu que a tentativa de genocídio teria sido uma resposta à crucificação de um emissário dos engenheiros. Mas ele acabou removendo esse detalhe, considerando um pouco exagerado. It is New Year's Day, the year of our Lord, 2094. My name is Elizabeth Shaw, last survivor of the Prometheus. And I'm still searching. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Jack Torrance é o zelador reencarnado, ou iluminado. Here's Johnny! O Iluminado é um daqueles filmes que vai além de qualquer interpretação, talvez até da visão do próprio escritor e diretor. Mas, para efeitos dessa lista, nós vamos nos basear nas declarações de Stanley Kubrick ali por volta de 1982. Words of wisdom, Lloyd. Words of wisdom. Embora o filme tenha conquistado seu status de clássico com o tempo, os cinéfilos mais dedicados já estavam analisando cada detalhe. Um exemplo disso é a interpretação de alguns ao verem Jack Torrance na foto tirado no Overlook em 1921, como um indício de que ele seria a reencarnação direta de um zelador anterior. I'm sorry to differ with you, sir. But you are the caretaker.
You've always been the caretaker. Enquanto alguns defendem outras teorias, como a de que Jack foi absorvido pelo hotel, Kubrick realmente apoiava a ideia de reencarnação. Embora a sua visão tenha mais peso, nós não podemos deixar de adorar refletir sobre as diversas interpretações desse filme sempre intrigante. E aí, você tem mais alguma teoria de filmes? Deixa sua opinião aqui nos comentários. It's just a theory of mine. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.